Governador do estado, Fábio Mitidieri, se reúne com o novo presidente da Iguá, o senhor René Silva, na manhã de hoje, quarta-feira. Alinhamentos ainda, ações estratégicas aqui no estado. Nós vamos ao vivo lá para o Palácio, onde está a repórter Carla Mesquita. Quais são as informações, Carla? 12 horas e 1 minuto. Agora, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Fábio, todos que nos acompanham. A reunião aqui no Palácio dos Despachos entre o governador Fábio Mitidieri e o presidente da Iguá Saneamento finalizou. Algumas atualizações já foram passadas aqui anteriormente. Ao meu lado agora eu tenho o presidente, o CEO da Iguá Saneamento, René Silva, que vai falar com a gente sobre os resultados, as atualizações, o que foi pautado nessa reunião, sobretudo sobre essa última crise que deixou milhares de pessoas aqui em Aracaju e região metropolitana sem água. Boa tarde. Boa tarde. Acho que desde o início do momento da crise, a Iguá esteve presente junto com a DESO, com o governo, para poder entender qual a dimensão do que a gente podia ajudar, né? E acho que é um processo que a gente lamenta muito em termos de acontecer o rompimento da adutora, mas quero relembrar que é uma adutora que o rompimento tão grande que o último histórico que a gente tem foram 10 anos atrás. Isso fez com que, acho que teve um trabalho de time bastante poderoso, muito importante, em que a Iguá colocou à disposição carros-pipa para atender a abastecimento de água para a população e minimizar um pouco esses efeitos da adutora. Acho que fica claro que esse esforço de time foi importante. A partir do momento que essa adutora ela é conectada e a água começa a voltar, você acaba tendo naturalmente algumas dificuldades ou alguns demoras para chegar a alguns bairros, que é natural dentro desse processo, dado que o sistema ficou vazio por 3 dias. Então, à medida que esse sistema ele vai enchendo, os bairros eles acabam sendo abastecidos e hoje toda a cidade está completamente abastecida e a gente está tratando pontualmente algumas coisas nas casas e algumas ruas, né? Acho que é importante a população também nos avisar, dado que pode ser que tenha uma caixa d'água que esteja com alguma boia travada e que aí tenha a percepção de que a água ainda não chegou, faz parte do nosso papel, né, como empresa, de ir até o local e auxiliar na resolução desse processo. Ótimo. Existe algum canal, porque eu ouvi muito vocês falando ao longo desse processo, que a população que ainda está sem água, porque essa é uma grande preocupação ainda, que pode entrar em contato com os canais oficiais da Iguá. Existe um canal direto, específico, para que as pessoas possam falar diretamente? Alguém vai até a casa dessas pessoas para poder resolver essa situação? Os nossos canais estão divulgados, e sim, ele existe. A partir do momento que a gente entende essa falta de água, considerando que o sistema já está abastecido, a gente vai até o local para ajudar a resolver. A gente pode não só orientar do ponto de vista se o registro está aberto, se realmente tem algum outro processo dentro da residência, condomínio, prédio, em que a gente possa ajudar a população a ter realmente a água retornando com qualidade para a população. Eu sei que esse foi um assunto urgente, até porque a população ficou muito preocupada ao longo desses dias, né? Não foi um só dia, foram vários dias sem água, até porque foram 2 rompimentos. Existe algum risco ainda? Já foi feita inspeção, por exemplo, em outras adutoras, para que outro rompimento não aconteça e a população não passe novamente por isso? Eu acho que essa análise é conjunta, né? Quando a gente fala do processo da adutora, os times tanto de DESO e Iguá, eles estão juntos para poder avaliar essas visões de risco. Eu acho que o que é importante mostrar para a comunidade é que a água está aqui, chegou, e que a gente tem um trabalho bastante importante para garantir que todas as casas tenham a água abastecida dentro da qualidade que a gente provê. Ótimo, foi algo, não sei se previsível ou imprevisível, mas vamos supor que porventura aconteça um outro rompimento. Vocês já estão preparados para resolver de uma forma mais célere esse problema? Eu acho que é importante ressaltar que esse é um problema que só aconteceu igual a dimensão. Aconteceu há 10 anos atrás, em que todo o sistema fica completamente esvaziado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de ver algumas coisas que a gente pode melhorar e fazer diferente. Acho que dentro dessas lições aprendidas, a gente vê que a Iguá pode contribuir dentro do abastecimento de água, até setorizando um pouco diferente, colocando dentro dos nossos planos diretor
e auxiliando para que a água volte com mais rapidez para os bairros que hoje estão demorando um pouco mais. Então a gente aproveita essa oportunidade realmente para poder avaliar um pouco melhor o sistema, tem a oportunidade de avaliar o sistema e prover alguma solução técnica que o abastecimento ele seja mais uniforme quando este processo acontecer no futuro, se acontecer, que a gente espera que não aconteça. Mais uma pergunta aqui é com relação a, já que vocês estão muito próximos do povo sergipano, como o governador falou que vocês vieram para ficar, a questão da geração de emprego é um ponto que a população também bate muito nessa tecla de que promessas foram feitas e não foram cumpridas. Como funciona isso? Eu acho que todo esse processo de investimento, eles realmente têm mais de 2.300 empregos indiretos que já foram gerados. E é muito importante ressaltar que dentro desse processo de abastecimento, a gente antecipou alguns investimentos, não só emergenciais, que vão ser entregues exatamente agora nesses 2 meses, mas também do plano verão, a gente traz muito investimento que estava planejado um pouco mais para frente, agora para 2025, fazendo com que toda essa questão do abastecimento de água ele seja equacionado de uma forma mais estrutural. Então acho que a população sergipana, principalmente aqui em Aracaju, ele vai perceber uma movimentação muito maior agora da Iguá em relação às obras acontecendo, né? Vai ficar mais visível para a população, dado todo esse movimento que a gente tem feito agora. Ótimo. Agora o apresentador quer fazer uma pergunta. Eu estou aqui também, estou com o governador do estado aqui ao meu lado, que também está disponível para conversar conosco sobre essa questão, sobre as medidas, né, preventivas para que algo não aconteça da mesma proporção ou que seja realmente sanado todo o problema da falta de água. E eu vou abrir para que o apresentador faça uma pergunta, tá? Estamos à disposição, Ô Carla, rapidinho para você conversar com o governador, não vamos deixar o governador esperando muito. A pergunta para a Iguá é a seguinte: eu estou recebendo aqui Farolândia, Orlando Dantas, São Conrado, muita gente dizendo que a água está chegando ainda fraquinha. O povo quer saber quando é que a água vai chegar com força nas residências. Ótimo. Antes de conversar com o governador, tem mais uma pergunta para a Iguá, que é com relação ao prazo mesmo, que o povo quer saber é o prazo, quando a água realmente vai chegar nas casas dessas pessoas que ainda têm água muito fraca ou não tem água nas torneiras ainda. É aquilo que eu comentei, eu acho que se tem uma água muito fraca chegando ou até mesmo não está na casa, entre em contato com a gente dentro dos nossos canais, para a gente poder ir até o local e entender se teve algum registro que foi fechado de forma inadequada, se teve alguma bomba que ficou travada por algum motivo, porque é um processo que aconteceu, né, uma fatalidade que aconteceu, que o sistema ficou muito tempo sem água. Então acho que a gente precisa apoiar a população dentro desse processo e auxiliar tecnicamente dentro das casas para garantir que realmente chegue água na casa de cada um dos aracajuanos. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora estou aqui com o governador do estado ao meu lado, que vai falar sobre o saldo dessa reunião, mais uma reunião com relação a esse acontecimento que começou na sexta-feira. Foram 2 rompimentos na Adutora de São Francisco, no trecho de Capela, e que deixou milhares de sergipanos sem água nas torneiras. Boa tarde, governador. Então fale sobre o que foi tratado nessa reunião a respeito deste caso e outras medidas também. Bom, boa tarde, Fábio Henrique, boa tarde a todos os telespectadores. Hoje uma reunião onde a gente recebe o novo CEO da Iguá, o Renê, também o diretor de operações aqui da Iguá, o Fernando, e a gente faz algumas cobranças, não apenas do que ocorreu agora com esse transtorno que a população viveu e alguns ainda estão vivendo por conta dos 2 rompimentos que nós tivemos, que a gente sabe que naquele primeiro momento do rompimento, e foram 2 rompimentos de grande porte, né, em locais de difícil acesso, há 10 anos que não ocorria um rompimento dessa magnitude, que foi lá ainda na gestão do governador Jackson Barreto, quando a gente chegou a ficar 10 dias sem água, e hoje a gente em 3 dias conseguiu vencer esses 2 rompimentos. Então, um esforço coletivo de todos. Mas a partir do momento que o rompimento foi resolvido, passa uma segunda etapa, que é a distribuição dessa água novamente pela Iguá, para que a água possa chegar em todos os bairros, em todas as casas. Hoje, todos os bairros de Aracaju já têm água, mas não todas as casas, nem todas as localidades. E aí você passa por uma segunda etapa, que é de você identificar o porquê de algumas localidades ainda estarem sem água, se já foi normalizado o serviço de distribuição, e é esse trabalho que está sendo feito agora de forma mais minuciosa pela própria Iguá, para entender, já que como o próprio CEO colocou aqui,
pode ser coisas pontuais, uma bomba que travou, enfim, algum tipo de problema pelo tempo que ficou de 3 dias aí de intercorrência. Ao mesmo tempo, nós fizemos uma cobrança à Aiguá das questões do dia a dia, porque a Aiguá vem com muitos investimentos vultosos em Poço Redondo, Porto da Folha, Riachão do Dantas, Moita Bonita, agora no Guajará, em Socorro, mas nós temos um serviço diário de prestação que é prestado todos os dias e que tem tido muitas queixas da população. Vou dar um exemplo a você: o tempo de ligação de um novo serviço, quando você tem um rompimento, o tempo de resposta desse rompimento de um esgoto, por exemplo, ou de uma encanação, e esses prazos não são execuíveis, ou então eles não estão sendo cumpridos no prazo que é determinado. Isso tudo tem dado muito transtorno à população, e a gente cobrou e relatou para eles: olha, não adianta você dizer que vai resolver um problema em uma semana e com uma semana não resolve, então você dizer que vai 15 dias, com 15 dias 30 dias. Esse tipo de situação não atende à demanda da população e tem gerado muito transtorno. É preciso que vocês invistam não apenas nas grandes obras, mas também em serviços essenciais do dia a dia, no atendimento à população, porque o estado de Sergipe convive com falta d'água e a gente precisa resolver essa situação, que é uma realidade nossa de décadas. A DESO tem 55 anos, mas a capital nunca conviveu, há muitos anos não convive com falta d'água. Então a gente precisa entender o que está acontecendo e, como eu falei, da mesma forma, a empresa se comunicar melhor com a população, ter um tempo de resposta melhor para a população, para que a gente possa amenizar o transtorno que a população vem sofrendo, e que a empresa, que vem com muito recurso, vem com muito investimento, consiga demonstrar claramente à população que está fazendo o investimento de maneira correta. Governador, o apresentador Fábio quer fazer mais uma pergunta. Estamos aqui à disposição, Fábio. Carla, a minha pergunta é o seguinte: no dia que o governador chegou, ele lá naquela reunião da SEDURB, ele chegou a dizer que a oposição estava fazendo fake news com esse problema da falta de água. Minha pergunta é simples: quem fez fake news com esse problema da falta de água? Ótimo, Fábio. A pergunta do governador é com relação às fake news que foram disseminadas e que foram pontuadas na última reunião em que estivemos presentes, a reunião com o comitê. Então, quem criou essas fake news e quais foram essas informações falsas que foram divulgadas a respeito deste caso? Olha, quem criou, para mim, é irrelevante nesse momento. O problema é a desinformação no momento de transtorno, no momento de que a população está passando por um sofrimento maior por conta da problemática da falta d'água, da falta de um atendimento mais emergencial ali, por conta do rompimento. A narrativa de que está se cobrando carro-pipa, que era mentira. Vai se cobrar água, o que era obviamente mentira. Enfim, uma série de situações que foram tentado embutir nesse momento do serviço que estava sendo feito ali para resolver os 2 rompimentos e que não colaborava em nada. Dizer que, olha, isso tudo é por conta da concessão, não tem nada a ver. O vazamento foi feito, ocorreu numa adutora que é do Estado, numa adutora que é da DESO, e então isso independe de ter tido concessão, ter tido concessão. Então, essas fake news, essas narrativas que foram tentando ali confundir a cabeça da população, elas infelizmente aconteceram, mas a gente sempre diz que a verdade aparece rápido. Então, eu não estou aqui hoje nem preocupado com essas fake news. Eu estou preocupado em apresentar uma solução para um problema que gerou um grande transtorno, que foram os 2 vazamentos. Isso é superado, agora é um trabalho, como eu falei, de retomada da distribuição de água na sua totalidade da população e também de fazer as cobranças devidas daqueles serviços essenciais do dia a dia. Isso é o mais importante. Quem vive de narrativa, quem vive de fake news, esse por si só vai se destruindo, e a população, ela entende, ela é inteligente, ela pode no primeiro momento ficar com raiva porque efetivamente ela teve um serviço que teve uma ruptura ali, mas não tem como você esconder a problemática. Foram 2 grandes rompimentos no local de difícil acesso, da maior adutora nossa que abastece a nossa grande Aracaju, mas o serviço foi feito em apenas 3 dias, trabalhando 24 horas. Essa é que é a verdade, e é o que importa, e é o que a população quer agora, é água na torneira. Muito obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, e agora, Fábio, de volta com você no estúdio.